Fala, fiel, tranquilo? Mano, Benja e todo o pessoal do Arena SBT rasgaram o verbo, largaram o aço e cobraram Dorival Júnior. Jogo horrível do nosso Corinthians, mas rasgaram elogios para ele. Yuri Alberto, protagonista, artilheiro, goleador. Carlo Ancelotti abre o olho, Yuri Alberto merece uma seleção. Vamos ver o que eles falaram aí no pós-jogo da partida completinho. Coringão que avançou classificado na Copa do Brasil. Então vamos reagir agora ao Arena SBT. Se inscreva no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Boa noite, Mauro Betti. Boa noite, Kleber Gladiador. Boa noite, Mano. Boa noite. Boa noite, Dorival Júnior, que já chegou aqui. E boa noite pro nosso convidado, Domingos. Boa noite. Gostou do jogo hoje, Domingos? Jogou ruim, não? O Corinthians jogou mal demais, pelo amor de Deus. Olha lá, vamos ver o gol do Corinthians aí, ó, no finalzinho. Pra variar ele, ó. Golaço do Yuri Alberto. O artilheiro da Neoquímica Arena, né? Sim. Que momento. E eu falava muito, eu fiquei o ano passado inteiro, foi pro Kleber. O Yuri Alberto é bom, o Yuri Alberto é bom. E o Kleber descendo a ripa nele. Clebão, você que falava, eu desci o pau nele. Foi o Yuri Alberto e nada mais, hein? Primeiramente, boa noite a todos, né? O Corinthians sente muita falta do Garro e do Memphis, né, Benjo? São os dois jogadores que tecnicamente fazem a diferença no Corinthians. E o Yuri Alberto sempre fazendo os gols lá na frente. Mais uma vez, o Yuri Alberto salva o Corinthians no finalzinho. Salvou o Corinthians, Mauro Betti, né? Lógico. O que era importante? Era ganhar, classificar, tudo certo. Mas que jogo horroroso, hein? Jogo ruim do Corinthians, muito bom do Novo Horizontino. O Novo Horizontino teve oportunidades até de vencer o Corinthians, até esse gol que foi no finalzinho, há poucos minutos assim. E o Roberto não faz falta, faz gols, né? Quem faz falta é o Memphis, quem faz falta é o Garro. Não dá pra reclamar tanto da ausência do Mateuzinho. Félix Torres do lateral direito é o que dá pra fazer, mas tem muito trabalho você, viu, professor? Pela frente. É importante que saibamos, né, Dorival? Boa noite, Benja, boa noite a todos. É importante que tenhamos esse entendimento de que se você quer ver algo bonito, é importante que você entre no Instagram do Yuri Alberto, porque comigo é resultado e é importante que joguemos para ganhar, naturalmente. Ô, mano, você que tava todo empolgado aí, gostou do Corinthians hoje? Não. Pra mim, o time do Corinthians é uma porcaria e muita culpa e responsabilidade também do seu Dorival Júnior. O Dorival Júnior, Benji, ele tá com alguns desfalques que tem feito muita falta nesse time do Corinthians. O Memphis, o próprio Mateuzinho, o Garro nem se fala, enfim. Só que o Dorival, eu acho que ele pode facilitar um pouco as coisas se ele optar pelo time titular, pelo menos o que ele tem de melhor, Carrídio, o próprio Martínez, agora o próprio Thales Magno, que acabou entrando no segundo tempo, deu esse passe aí pro Yuri Alberto. Esses caras tinham que ter começado o jogo, Mas não era legal dar uma poupadinha, mano? Então, sabe por que não, Mauro? Numa dessas, se o Corinthians toma um gol, como tomou recentemente... E correu risco hoje. E tomou, e você viu, por exemplo, no primeiro tempo, o Novo Horizontino com várias chances, empurrando o Corinthians pro campo de defesa. Aí ele vai colocar esses caras pra tentar reverter um placar, vão se desgastar muito mais. Eu acho que a melhor forma de você poupar os jogadores é colocar o time principal em campo, faz 1-0, amplia a vantagem que você já tinha construído no primeiro jogo, e aí quando você vê que o jogo tá controlado no segundo tempo, você tira o Carrídio, você tira o Yuri Alberto. Agora, fazer o que ele fez e novamente correr o risco de ser eliminado em casa por um time de Série B do Campeonato Brasileiro, o Dorival tá arrumando sarna pra se coçar. Mas toda hora tem que poupar jogador. Mas tem, ué. Mas toda hora, velho. Claro que tem. Nós estamos em maio, toda hora poupa. Mas é muita frescura, mano. Nunca foi. O futebol hoje é cada vez pior. Os caras nunca esteve tão bom, Domingos, pra jogador de futebol que nem essa época agora. Olha aí. 5 substituições, já não precisa mais jogar. Olha, eu não vou jogar lá porque é do gramado sintético. A bola desse campeonato, ela não é redonda o suficiente. Olha, o meu secado é um pouquinho a mais, esse jogo eu não vou. Então, não é o jogador que fala, é a maravilha, Domingos. Tá mal teta jogar agora. Não precisa nem treinar muito pra jogar, pô. Agora então, tá mal não treina mesmo, tem uma semana só de pré-temporada esse ano. Vai até 21 de dezembro. Vou te falar, velho. Toda hora esse negócio também é mais difícil, é bom. É a vitimização do jogador. Cansativo. Pô, jogou onde, Corinthians, esse fim de semana? Contra o Santos, na Neoquímica. E jogou onde hoje? E, Benja, tem mais um detalhe que vale a pena a gente mencionar aqui. Se a gente pegar a Liga Brasileira, é uma das que menos tem a bola rolando. Ou seja, por exemplo, você tem a Liga Inglesa tem mais tempo, a Liga Francesa tem mais tempo, a Liga Espanhola tem mais tempo, a Liga Italiana tem mais tempo e a Liga Alemã mais tempo. Então, Mauro, por exemplo, num jogo que tem
45 minutos num primeiro tempo e 45 no segundo, vamos colocar que a metade seja de bola rolando. Se tiver o Daronco, é menos. Não, mas ok, vamos supor, Benja, que dos 2 tempos, se você tiver a metade de bola rolando, que deve ser próximo a isso, o que acontece no futebol brasileiro, Mauro, a gente tá falando de um tempo jogado. Muita vitimização isso do são jogador. duas coisas, isso sim. Mas hoje o jogador corre a mesma coisa que corria na época do Domingos, que não faz tanto tempo assim, até início do século, só que hoje se tem um pique, a intensidade de 5 a 6 vezes maior. E com menos tempo de preparação e com um calendário ainda intenso, insano, se joga demais. Mas acho que tudo evoluiu nesse sentido também. A camisa é mais leve quando ele começou. Ele jogou agora. Mas quando ele começou, ele já pegou a camiseta de pano também. O Domingos não parou há tanto tempo atrás. Vai fazer 40 anos ainda, né? Parei 2020. Mas já pegou umas camisas de pano, não pegou, não? Acho que não. Não, você pegou camisa de pano. Eu sou da época do... Ô, Clebão, o Zé Maria tem que respeitar o que o Zé falou. O Zé analisou bem o jogo. Ô, Kleber, contra o Novo Horizontino, com todo respeito, tá lá, tem um time bem montado. Então, sim. Mas, ô, Kleber, na Neoquímica Arena, com 3 zagueiros e 4 volantes, cara, era pra entrar assim, tão feio, tão retranquedo. Bem, já é complicado. O Dorival ele sofre com as baixas que ele tem, né? Ele tem muito desfalque e sei lá, de repente foi o que ele achou melhor para esse jogo de hoje. Eu particularmente não gosto de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que você chama muito o time adversário para cima, né? 3 zagueiros, 4 volantes, você acaba chamando o time adversário. Um time mais qualificado, de repente, poderia ter tido um resultado diferente. Agora, o time do Novo Horizontino também, com todo respeito, é muito fraco, né? Muita dificuldade, parecia até que estava classificando, porque se fechou todo, jogava no erro do Corinthians, né? Mas o time do Corinthians preocupa muito pros próximos jogos, né, Benja? Pro Campeonato Brasileiro. Pegou o Galo nesse fim de semana. Aí sim é um jogo complicado pro Corinthians. Talvez volte alguns jogadores aí que não esteja hoje, não tiveram hoje. Mas mesmo assim vai ter muita dificuldade o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ô Domingos, deixa eu te falar. O torcedor do Corinthians, ele pode sonhar com algo a mais com esse time ou não? Não, eu acho que o time do Corinthians é muito mal, é muito ruim. Muito ruim. Junto com outros times aí do Santos, também vem mal também o Santos, mas o time do Corinthians tá surpreendendo. Ainda mais sem o Garro, sem o Memphis, né? Mas com o Garro e com o Memphis, é um bom time? Aí é um bom time, aí fica acho que a qualidade aumenta, né? Acho que os outros jogadores igual o Santos. O Santos necessita do Neymar, né? Pra melhorar. Então quando o Neymar joga, o Santos, todos os jogadores evoluem. Eu acho que o Corinthians está no mesmo caminho. Com esses 2 jogadores vai evoluir sim, sem dúvida. O Garro, Benja, ele funcionaria como se fosse um oásis num deserto. O meio-campo do Corinthians hoje é um cemitério de jogada. O negócio não floresce ali, não cria. Então o Garro entrando num time desse, espero que ele retorne bem, porque a gente não sabe também. O jogador, quando fica tanto tempo parado, era uma lesão crônica que ele tinha no joelho. Espero que ele consiga repetir pelo menos o futebol que ele apresentou no Corinthians ano passado. Mas de verdade, Benja, por exemplo, se entra o Garro e o Memphis, dá outra cara no time, porque esses caras acabam melhorando o entorno deles. Aí aquele cara que o Garro volta quando? Então, existe uma expectativa de ser breve. Falam que ele pode jogar até uns 2, 3 jogos antes do Mundial, da parada que vai haver aí desse um mês aí pra acontecer o Mundial de Clubes. Se ele voltar, Benja, é bom pro Corinthians. Agora, se o Garro não voltar nesse período, é complicado porque o Corinthians ele tá dependendo demais do Garro. O Corinthians hoje não tem um camisa 10, Benja. O Coronado, que deveria ser esse cara, nas oportunidades que ele tem, ele também não corresponde. O Coronado, a impressão que eu tenho é que ele fez uma regressão e acordou em 1970. Ele não consegue andar em campo. Ele tem um ritmo de jogo totalmente atípico do que o futebol tá exigindo hoje em dia. Não dá, cara, não dá. Mas não era o novo Zico. Antes era o Zico, né? Novo Zico. Então, mas é que tá. Quando você pega um jogador lento desse daí no teu time, Benja, por exemplo, o Ganso, ele nunca foi um jogador rápido. Mas se você monta um esquema pro Ganso jogar, o Ganso ele vai jogar bem. É um cara que tem um bom passe de bola, é um cara que ele tem uma genialidade. Mas o Coronado nunca vai ser o Ganso. Não vai ser, esse que é o problema. Não dá pra montar hoje um esquema pro Coronado jogar. Não dá, cara. Mas vou te falar também. Jogador do Corinthians, você que tá recebendo oportunidades agora, você que é banco do time, você não consegue ser melhor do que o cara do Novo Horizontino, passa amanhã no RH, entrega a tua carteira e fala, dá baixa, quero ir embora. Tá de brincadeira, o titular do Corinthians hoje, ele tem obrigação de ser melhor que o jogador do Novo Horizontino, fato. Mas o reserva também tem.
Não dá pro reserva, Domingos, de um time grande, com todo o respeito ao Novo Horizontino. É um time que no interior de São Paulo tem se destacado, quase subiu da Série B pra Série A ano passado, mas o reserva do Corinthians precisa ser melhor que o titular do Novo Horizontino, pô. Não dá pra jogar assim em casa, Mauro. É muito pouco. No jogo não é um time tão desfalcado. O Garro faz muita falta, o Mendes faz muita falta. Mas é duro. Eu sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista. Quando a gente discute Félix Torres na lateral direita e fala, pô, podia ser o Léo Manal ou com o Mateuzinho, seria outra coisa. E logo depois, entre o maior lateral direito da história do Corinthians. Um cara de... Só não foi 3 Copas do Mundo porque ele se lesionou antes da Copa de 78. O cara foi titular da Copa de 74 e foi reserva em 70 porque o titular era Carlos Alberto Torres. Esse cara de 13 anos do Corinthians, falar o que falou e que podia jogar, inclusive, fisicamente, o Zé Maria estava melhor fisicamente do que muita gente. Tá igualzinho, né? ainda. É um Super Zé mesmo. Super Zé. Então, assim, é triste. Eu não quero, repito, não quero ser saudosista, mas a gente falando de Félix Torres e vem o Zé Maria para falar, dá uma saudade. Ô, Kleber, o torcedor do Corinthians, ele pode sonhar com alguma coisa a mais aí? Ou não? Ou a realidade é essa? Benja, o que seria sonhar pro corintiano, né? Se fosse não dá pra ganhar uma Sul-Americana? Não acho. Eu acho que o Corinthians, em título, eu acho que o Corinthians não vai ganhar Brasileirão não tem chance. Eu acho que uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, sem chance? Pô, a dificuldade de passar pelo Novo Horizontino. Você vai agora vai vir uma pedreira muito maior. Agora vem os grandes clubes, os que passaram mesmo. Vai vir Palmeiras, vai vir Flamengo, vai vir, não sei como é que foi o Atlético por Mineiro. exemplo, o Mundial vai dar uma pausa de um mês. Ou seja, esse monte de jogador chiliquento que fala que tá cansado, então, vai ter tempo pra descansar. Aí quando terminar, vou falar que estão fora de forma porque estão um mês sem jogar. Pois é, um mês sem jogar, agora também não estão não, Domingos? Não, estamos fora de forma, um mês, parou tudo. Mas nesse um mês, Benja, se o Corinthians descansa e ele tem a possibilidade de voltar com o time titular, inclusive com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, você não acha que em Copas o Corinthians ele ganha um corpo? Como ganhou na mão do Vitor Pereira, que fez a final contra o Flamengo? Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que o Corinthians não ganha título esse ano. Talvez consiga uma Libertadores, como conseguiu ano passado. Não. A partir de agora. A partir de agora, eu acho que não. Você vai pegar a Copa do Brasil, vai vir os grandes times. Você vai para a Sul-Americana, se passar, né? Se passar, vai vir os times um pouco mais fortes, né? E o brasileiro nem se fala. Então, eu acho que o Corinthians, em questão de título, tá descartado. O Memphis falou que ia ser um pesadelo para os adversários enfrentar o Corinthians. Não, Benji, a gente tá vendo, não vai ser. Ele tem que falar isso, a gente jogou, a gente entende que a gente tem que falar bem do nosso time, e ele é um músico também, ele cria bastante. Exato, também, então... agora a gente tá vendo o Corinthians dentro de campo, pô, a realidade é totalmente diferente. E com ele, lógico, né, Kleber, a qualidade vai melhorar muito, né? Sem dúvida. Mas não vai chegar também a conquistar título também. A não ser que o Corinthians faça contratações, traga jogadores, eu não sei se isso vai acontecer. Mas quem vai contratar? Então, quem vai ser o presidente do Corinthians para contratar? Pode ser que segunda-feira que vem não tem mais presidente. A probabilidade é enorme. Ô, Dorival, o pessoal aqui não tá confiando no Corinthians, não, Dorival. Benja, eu não tô entendendo toda essa histeria do Mano, né? E que o torcedor tá alimentando. Porque quando eu conheci o Corinthians e antes como atleta e depois também como treinador, o que mais se evidenciava numa equipe tão grande como o Corinthians não sou DJ, tá? Eu só tô explicando a minha ideia. Uma equipe que poderia sofrer, mas que naturalmente venceria por 1-0. Agora voltou essa romantização de sofrer defensivamente com o Ramon Dias e tomar gols. É importante que saibamos. E é importante que saibamos, e como eu sei, como atuemos. E como atuamos. E agora eu me perdi um pouquinho na conjugação do Naturalmente. Naturalmente. Fiel, os jornalistas aí esculachando o futebol do Corinthians e já sobrando cobrança aí para Dorival Júnior. Na minha opinião também, Rodrigo Garro, Memphis Depay praticamente são o alicerce desse time, juntando, lógico, aí com Yuri Alberto e lá atrás o salvador da pátria, Hugo Souza. Corinthians perde muita qualidade. Primeiramente sem o Memphis, lesionou recentemente, está perto já de voltar, mas principalmente o nosso camisa 10, né? Que hoje é camisa 8, Rodrigo Garro, para a criação de jogada, o Corinthians que é muito diferente daquele Corinthians que a gente viu ano passado, final do ano passado, jogando bem, aquela arrancada ali de várias vitórias seguidas, praticamente o mesmo elenco, mas Rodrigo Garro, desde o início do ano a gente viu que ele estava contundido, não estava jogando 100%, praticamente fez uma pré-temporada muito mais longa ali do que os outros jogadores e ainda atuou no sacrifício ali no Paulista
teve que parar, então praticamente esse ano a gente não conseguiu ver o Corinthians do ano passado e mostra demais a dependência do Corinthians com o Rodrigo Garro. O Timão que fez um jogo horrível, eu não consigo entender, fiel, jogando dentro de casa, o Corinthians ali com uma linha de 4, mais um na frente desses zagueiros, outra linha de 4 e praticamente só Yuri Alberto na frente. Um time totalmente retranqueiro, jogando dentro de casa, precisando talvez ali, né, esticar o placar, fazer 1, 2 gols, praticamente garantir ali contra um time do Novo Horizontino, que apesar de ter feito lá uma boa partida, porque também o Corinthians não jogou nada, uma draga, uma minhaca, Corinthians não pode ter essa dificuldade para ganhar, desculpa do Novo Horizontino, que está na Série B aí do Brasileirão, tá fazendo uma boa campanha, quase o acesso aí para a Série A algumas vezes, mas não dá, né, fião? Não dá. O tanto que foi investido nesse time do Corinthians, desculpa, mas Dorival Júnior vai ter muito trabalho, e na minha opinião, não tô vendo diferença do Ramon Dias que saiu para até agora Dorival Júnior com o que ele tem em mãos. Tudo bem, tá faltando aí Rodrigo Garro, Memphis agora que se ausentou, Mateuzinho também, Gustavo Henrique praticamente era consolidado como o melhor zagueiro que a gente tem, mas precisa jogar mais futebol, porque o jogo de hoje para mim foi um dos piores que eu vi do Corinthians nesse ano. Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas classificamos, fiel. Classificamos porque lá na frente a gente tem o protagonista, artilheiro isolado da Neoquímica Arena, e que na minha opinião merece sim uma chance na seleção, Yuri Alberto. E que golaço! Deslocou, deixou o zagueiro do Novo Horizontino no chão e marcou um golaço no finalzinho da partida, com uma arrancada pela lateral direita de Félix Torres, passe de primeira de Thales Magno e um golaço aí de Yuri Alberto. Também, na minha opinião, deve começar mais com os titulares, parar de ficar começando com os reservas. Põe os titulares, faz o resultado e aí poupa os titulares depois. Se é para poupar, poupa depois que pelo menos o jogo tá resolvido. Eu concordo com o Mano. Deixa sua opinião aí nos comentários. O Yuri Alberto merece seleção brasileira? Salve com aquele like aí, fortalece a gente com aquele like de sempre. Se inscreva no canal. Meu nome é Luan, até o próximo vídeo. Valeu!